Ai, que saudade! É a cada sábado uma novidade. E eu só tenho a agradecer toda a repercussão que o programa vem tendo, as mensagens de carinho. Galera, e hoje no Reset a gente tem 3 blocos e 3 pessoas fantásticas falando de assuntos, ó, vocês vão curtir demais. Para começar o Reset de hoje, olha só, ele é jornalista e agitador social aqui em Balneário Camboriú e na região. Se é assunto, ele sabe. Se está na mídia, com certeza ele soube antes que todo mundo. A lista dos contatos desse cara é cobiçada. Não tem lançamento sem que ele não seja chamado. E mesmo em período de pandemia, ele conecta as pessoas por live, pelas plataformas digitais. Ele não fica sem assunto. E olha aqui a frase dele. Minha função é conectar marcas e pessoas. Então, se é conexão, pessoas, é Reset. E aqui no Reset, Alex Ferrer. Esse sou eu? Eu falei assim, tava falando, falei, gente, quem que é esse cara aí? Sou eu então? Tu tem uma história que não rende só um bloco, né, Alex? Sim, verdade. Você sabe. Muito obrigado, tá? Obrigado, eu que agradeço. Parabéns pela iniciativa. Não, cara, é muito importante pra gente ter pessoas como você, líderes, né, que transformam a vida das pessoas e de todos aqueles que passam por você. Muito obrigado pela brecha na agenda. Ô Alex, pra gente começar, tem muitos assuntos, você lida com muita gente, muita personalidade. Não é que é muito assunto, é que eu sou mais velho, aí a pessoa mais velha sempre tem mais história para contar. É que você é novinho, você acha que é muito assunto. Eu sou novinho, mas cara. É pouco perto do assunto que eu vou ter quando eu tiver 100 anos. Exato. Eu conto ou vocês contam? Para, Alex, a gente tem aqui, ó, bate a idade, cara. Eu acho, né, pelo menos. Como tudo isso começou, Alex? Como esse mundo da noite, essa badalação, e do dia também, né? Como começou, cara? No berçário. Quando o doutor disse assim, é menino. Pois é, sempre me perguntam isso, mas eu digo o seguinte, que é da natureza da pessoa. Tem aspectos que você já nasce com a pessoa, é igual carisma. Bom. Você já viu que não existe escola de carisma? É verdade, ou tu tem... É igual olho azul, o máximo que você vai fazer é colocar uma lente de contato e disfarçar, mas assim, então eu sempre fui de conectar, eu sempre fui de ligar as pessoas, eu sempre achei que isso deu certo, mesmo não sabendo que comercialmente dava. Depois de adulto eu soube que comercialmente isso poderia render dinheiro, né? E rendeu? Rende, né? A gente sobrevive com isso. Tu gosta, tu ama do que tu faz. Eu amo o que eu faço, não sei fazer outras, inclusive já tentei fazer outras coisas, mas não consigo fazer. O que tu tentou fazer, Alex? Olha, por exemplo... O que o horário permite, tá? Não. O horário permite qualquer horário hoje em dia, né? Não, eu digo o seguinte, eu sou jornalista. E o leque do jornalista, ele é gigantesco. Infinito. Quando eu falo, por exemplo, o cara do Uber que eu sou jornalista, ele fala, que jornal que você trabalha? Que televisão que você trabalha? E muitas vezes o jornalista está acima disso. Só para começar, o jornalista, ele é jornalista 24 horas. Então você, quando médico, você é médico naquela hora que você está no hospital. O jornalista, ele é o tempo todo, porque ele está olhando para tendências, ele está conectando pessoas. E hoje em dia as plataformas mudaram. Hoje a gente usa as redes sociais, a gente não sabe, a realidade misturou com o fictício. Então a gente, antigamente, quando você falava assim, quem tem filho adolescente, olha, sai da internet e vem para o mundo real, é o contrário. O mundo real, a internet... Inverteu a coisa. Né? Aquilo ali é 24 horas, está 24 horas, 7 dias por semana, e a vida real está ali fechada para você. Então, quem está conectado está ligado sempre. Ô Alex, falando sobre rede social, sobre, enfim, toda essa transformação, né, do mundo nos últimos anos, o que a gente encontra no feed do Alex Ferrer? Então, quando a gente fala de Instagram, por exemplo, o feed é muito diferente do History, né? Sim, os stories são aquelas 15 segundos para mostrar que tu estava num telhado botando placas. Exatamente, eu estava fazendo isso agora, ele falou. O que acontece? Eu comecei a usar o History como plataforma para notícias. Foi meio que sem querer. Como é que eu entrei nessa? Boa. Antes da pandemia, a gente conta um ano atrás, eu tinha uma vida, vamos dizer, cômoda para quem fazia rede social. Então, todo dia eu tinha um evento para fazer ou para frequentar, todo dia ir no restaurante, numa balada, então... Eu já estava cômodo para mim. Hoje à noite eu já sabia que eu ia jantar fora, eu já tinha aquela foto do feed.
O que aconteceu? Ninguém mais quer ver o que você está comendo. O que vai mudar na vida das pessoas? Então a gente quer ver realidade. Isso é legal. Galera, hoje eu ainda vejo no feed, você também vê, porque você é ligado nas redes sociais. Tem muita gente que vai almoçar e jantar num restaurante aí granfino, gasta uma nota. Por que não é mais interessante fazer isso? Me conta. Por que o prato já não é mais tão bonito? Porque acontece? A gente quer vida real. Internet é vida real. O que aconteceu? Quando chegou a pandemia, todo mundo ficou preso dentro de uma casa. A primeira coisa que eu pensei, e agora? Ou eu sumo, ou as pessoas vão descobrir quem eu sou. Esses que os amigos já conhecem. Sabe os bastidores? Que os amigos sabem quem é a gente? Só que eu fiquei em dúvida. Eu falei, será que as pessoas, aquelas outras que me seguiam por causa da fotinha no restaurante, será que elas vão gostar do que eu sou? Eu fiquei com muito receio, fiquei com medo. E nisso eu vi muita gente que trabalha com o meu trabalho que sumiu. Apareceu agora, depois da pandemia que não acabou. Por quê? Porque não tinha o que acrescentar. Eu falei, e agora? Agora é a hora. Agora eu vou ter que falar o que eu penso, vou ter que mostrar minha casa, vou ter que mostrar meu dia a dia, as pessoas vão descobrir quem eu sou. E será que elas vão gostar? E eu descobri que gostaram. E deu certo. Deu certo. Eu não tinha essa certeza. Não sei se foi falta de autoestima, mas o que aconteceu? Não foi isoladamente comigo, foi com todo mundo. Então você cansou de ver a comidinha em restaurante. Você quer ver o dia a dia, nem que seja aquele dia a dia que não dá certo. Porque o dia a dia não dá certo mesmo. Se você for olhar, analisar o teu dia a dia, o teu não... Quem está assistindo não dá certo, o meu, o teu, de ninguém. Só que a gente tem tendência de mostrar o melhor. Tanto que, não sei se você percebeu, eu comecei a colocar minha funcionária, que trabalha comigo, que é uma pessoa super humilde, super natural, e ela, sem precisar ter uma taça de champanhe, sem precisar estar no iate ou num carro maravilhoso, num restaurante, ela encanta mais do que qualquer coisa. Então as pessoas querem saber da vida real, entendeu? Fama no Instagram, ser famoso no Instagram é igual ser rico no banco imobiliário, não adianta nada. Tanto que mudou uma tendência que é o seguinte, antigamente, quando a pessoa ia te contratar no teu serviço, a pessoa perguntava assim, quantas pessoas te seguem? Isso não vale nada. O que vale segue 10 mil, 20 mil, 30 mil, mas quem é que segue aquela pessoa? Eu vou te fazer eu sempre faço uma brincadeira aqui. Muito bom. Eu sempre faço uma brincadeira. Se você chegar na rua agora, eu vou dar um exemplo local. A primeira pessoa que você vê na rua, você pergunta, você conhece o Luciano Davan? O que a pessoa vai dizer? Sim. Sim. Aí você faz outra pergunta, e o Luciano Davan te conhece? Então o Instagram é isso. Então assim, eu não vejo a quantidade, eu vejo quem que eu estou atingindo. Então muitas vezes eu chego em algum restaurante, chego em um lugar que chega pessoas que eu não acreditaria, que falam assim, olha, eu te sigo por causa disso, por causa daquilo. Então assim, o que vale mais é a qualidade do que a quantidade. E por que isso o povo só se deu conta disso agora, Alex? Porque isso sempre deveria ter sido o primeiro plano, não o segundo. Porque agora com a pandemia foi o pega para capar. Verdade. Foi o pega para capar, foi a vida real. Então vamos lá. A Piriguete lá estava com 1 milhão de seguidores, aí todo mundo conhece, ok. Mas ela não atinge ninguém. Eu vou te dar um exemplo. Eu sou relações públicas, eu faço eventos, e ações de marketing. Então eu vou dar um exemplo aqui. Uma empresa de São Paulo me contrata, que ela quer dar, por exemplo, 10 óculos para 10 pessoas locais. Certo. Mas não é para distribuir para o cara que tem muito seguidor, para o cara que é bonitinho, não. Não. É que vai fazer diferença naquela marca. Então eu te dou 2 exemplos, de 2 pessoas aqui, tem uma pessoa que mora no condomínio mais poderoso da região, onde está todos os milionários, ela tem 9 mil seguidores. Tudo que eu faço com ela dá muito mais efeito do que eu fizer com alguém. Por quê? Porque ela é líder ali. Então assim, eu tenho uma amiga que é uma das mulheres mais elegantes, mais ricas que moram aqui. Ela tem 1.500 seguidores com o Instagram fechado. O que ela usou, a mulherada usa. Então, foi aquele boom da rede social, mas o que vale é a vida real. Eu vou te dar um exemplo claro. Você é dentista. Certo. Aí você tem lá um cara na área de odontológica, que ele é o bambambam. Sim, que tem 2 milhões de seguidores. Que só dentista conhece. Mas no meio dos dentistas, ele é o cara. Ele anda aqui, ninguém conhece, mas se ele for para um congresso de dentista,
todo mundo baba. Então, muitas vezes, essa preocupação, essa ansiedade, de ter seguidores. Não, seja importante no seu meio. Você quer atingir o teu condomínio? Então, seja relevante no seu condomínio, na tua rua, na tua cidade, no teu segmento. Tem gente que tem um segmento aí que ninguém nem sabe que existe. Imagina, o cara que é especialista em motor de barco. Tem um bambambam deles. E por mais que ele tenha pouco seguidor, ele reina ali. Então, a internet acabou muito do muito para o direcionado. Muitas vezes vai fazer uma campanha, vou contratar a Anitta. Quem segue a Anitta? Não, vou contratar uma modelo que muita gente conhece, mas ela é tão poderosa que outro tipo de gente segue ela. Se você for olhar a rede social do Rolex, pouca gente segue perto do que o Rolex é no mundo. Entendi. Mas quem segue e quem tem dinheiro é outra coisa. Então, assim, você tem que saber setorizar. A imagem se tornou um pouco menos importante do que aquilo que você mostra, né? A mensagem é mais importante do que o mensageiro. É porque a tendência agora é o micro-influenciador. Ele é micro por causa do segmento. Não, e eu digo que tem gente no Brasil que consegue atingir muita gente. Eu não sou essa pessoa e nem você, e tampouco quem está assistindo. Existem fenômenos, mas existe também aquela fama que não rende nada, entendeu? Então é muito segmentado. Então todas as vezes eu vejo que o cara da internet ele está ansioso. Eu trabalho com vídeos, mas ninguém está me seguindo. Não, mas quem gosta de vídeo, quem precisa... Será que está te seguindo? Você está chegando nessa pessoa? Está impactando, está transformando. Está impactando. Então assim, é qualidade, não é quantidade. Então, hoje, dentro das tuas plataformas digitais e dentro das redes sociais, de todas as pessoas que nos seguem, conectar marcas e conectar pessoas é através da verdade, é através daquilo que é genuíno. E você sabe qual é o limite? Seria muito bom você me dizer isso. O limite é o seguinte, você faz lá, você está exposto. Você é o cara que faz isso e aquilo, aí todo mundo viu. Quando chega em você... te analisando, ou na vida real, e ver que não é aquilo, a pessoa descarta, vai para o próximo. Então não adianta você ter não adianta você parecer, você tem que ser. Quem não está na internet está perdendo. E assim, o impacto é grande de quem tem quantidade, quem impacta dessa forma. Mas na hora do vamos ver, o que vale, entendeu? É quem está. Quem é. Não quantos estão. Mudou muito. Por exemplo, a gente ouve muito falar, você deve ouvir muito que o desafio é o seguinte, vou tocar na ferida aqui. Mas televisão. Antigamente televisão era o boom, ok. Saiu no jornal, antigamente todo mundo via. Então, vou te contar a história. Se eu te colocasse no jornal, contando do teu programa, há 10 anos atrás, o teu porteiro ia ver, todo mundo ia ver. O que acontece? Ia chegar em todo mundo. Ninguém vê. Só que a partir do momento que você posta na tua rede social, que você sai no jornal, as pessoas te olham com outro olhar. Mesmo que elas não vão acessar o jornal. Então, por exemplo, isso aqui que está acontecendo. Muita gente vai ver na hora, muita gente vai ver depois que você postar, que eu postar, já aconteceu muito assim, dei a entrevista faz 10 dias, a pessoa vê depois, só que o que vale de tudo ele está lá no programa. Por que ele está lá? Por que ele foi convidado? Por que ele está contando? Entendeu? Quero saber. Então, a rede social, por mais que ela dê esse deslumbramento, e deslumbre é uma palavra que não é fixa, ela tem que estar amparada com alguma coisa real. Não sei se você entendeu. Como que as pessoas têm como se apegar. A pergunta é, quem é a pessoa na fila do pão? Exato. Eu sou fulano de tal na rede social, tá? E na vida real. Chega lá na padaria e pergunta, você conhece fulano de tal? Quem que ele é? Boa. Chega no empresariado, o que significa ele na comunidade? Sim. E quando eu falo comunidade, é qualquer comunidade que você participa. Ótimo. Como é que você lida com goteira lá na sala da sua casa? Essa coisa, eu quero saber da tua vida real. Exatamente. E não adianta, a sinceridade que funciona, as pessoas gostam do real. Que gostoso conversar sobre isso, né, Alex? Porque é algo que tu domina hoje. E você acredita que houve uma transformação, uma readaptação do teu uso particular das redes sociais de algum tempo atrás para agora? Essa pergunta é ótima. Muito obrigado, ela não está escrita em nenhum lugar. O apresentador adora quando a pessoa fala assim, essa pergunta é ótima. Não, eu adoro. Eu acho que a gente já ensaiou, a gente não ensaiou nada disso, não. Mas eu só falo quando a pergunta é ótima. O que eu quero dizer?
Eu sou de Brasília. E eu já morei em outros lugares, vim parar em Balneário Camboriú. Pela carga de experiência de trabalho que eu tinha, eu era uma pessoa capacitada para fazer muita coisa aqui. Tá. Só que como eu cheguei no meio de gente grande, eu não era ninguém, eu era mais um. O que aconteceu? Eu percebi que os grandes daqui, as pessoas que faziam acontecer por mérito e há muito tempo, não usavam a rede social. Eu comecei a timidamente usar minha rede social e fui ocupando um espaço que as pessoas não achavam importante. Eu cheguei ao ponto de cliente meu falar assim para mim, olha, eu não estou aparecendo na tua rede social, eu prestei atenção, mas o cara é construtor, é famoso, por que ele quer na minha rede social? Então eu percebi que era importante. Então hoje em dia, para mim, para você, para quem está assistindo, a rede social é a tua vitrine. Eu sempre digo o seguinte, antigamente o bom era o bom. Eu tenho um médico que atende minha família há 3 gerações. O bom não é o bom é o que aparece. Então, o cara que aparece, ele tem mais chance que o bom. Agora, se ele é bom e aparece, está feito na vida. Agora eu vou fazer um desafio e uma pergunta. Essa transformação é positiva e benéfica para a evolução da galera? Nem positiva nem benéfica, é o que tem para hoje, é o que a gente tem que encarar. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui na prática. No início do Uber, aquela história toda do Uber novidade, eu tinha uma mania de ficar perguntando para o motorista, e aí, o que você faz da vida, complementa a renda, o que você fazia? O motorista de Uber mais velho que eu peguei, um senhorzinho, devia ter uns 70 e poucos anos. Eu perguntei, o que o senhor fazia? Ele disse para mim que na década de 80 ou 90, ele não falou com essas palavras, mas ele editava a revista, ele fazia capa. Nossa. Ele trabalhou para Playboy, para Contigo, ele montava capa, mas montava naquele estilo... jornal, de pegar uma matéria aqui. Screen, tipo fazer camiseta, ele montava. Aí eu falei, tá aí, que profissão legal, mas por que você parou? Ele falou assim, quando chegou o computador, eu me perdi, eu não conseguia acompanhar. Então o segredo é a gente estar atento. Você não pode se perder. O dia que você pediu o sobrinho para dar uma dica de internet, você está ferrado. Então a gente tem que estar atento, a gente tem que estar descolado. Você já fez isso? Você já precisou pedir arrego para alguém? Não precisei pedir arrego. Mas os jovens... Alex, pelo amor de Deus, fala a verdade. Os jovens são minhas fontes. Mas você vai lá, eu sigo o jovem, eu presto atenção em jovem, no linguajar, no que eles estão fazendo, porque vocês são as fontes. Eu me espelho em vocês. Gente, vocês... vocês. Que você é jovem, mais jovem, tem uns 3 anos mais jovem que eu. Mas é o seguinte, o jovem tem que esperar na experiência do mais velho. E o mais velho tem que estar ligado na tendência. Eu morro de medo de ficar para trás. Eu morro de medo de um sobrinho estar me ensinando alguma coisa. Galera, olha só. E essa voz é o ar-condicionado, que vem aqui assim, ó. Não, mas a gente já tá... Você sabe que eu vi no programa da Roberta. Posso contar um truque do programa da Roberta? A Roberta Dietrich, no Papo Reto. Eu vou contar um truque. Ela coloca o ar-condicionado na frente de todo mundo aqui. Então todo mundo fica com a voz embargada. Você acha que está até emocionado contando a história. Mas o ar-condicionado no teu programa também. Você ficou emocionado. Quase chorei. Ô turma, esse é Alex Ferrer. Ô Alex, nosso blog está chegando ao fim. Eu disse que ele tem assunto para 4 sábados. A gente vai voltar a conversar, menino. Voltamos, também. Agora me conta, a galera do Reset vai ver no próximo bloco alguém também muito especial, né? Que está te acompanhando aí. Sabe tudo de energia solar, compostagem. Você sabe o que é fotovoltaica? Claro que sei. Eu não sabia. Eu assisti o programa que ele é? fez há pouco. O que é fotovoltaica? Calma. Então. Vamos perguntar para ele, né? Vamos. Eu vou cometer uma gafe aqui. Ele não sabe o que é fotovoltaica? Não, capaz, claro que eu sei. Galera, olha o Alex. Tá aí, tá louco, menino? Imagina, olha pra mim. O que tu acha? Fotovoltaica. Olha aí, você até falou o nome. Obrigado, Alex. Imagina, eu que agradeço. Gente, vida longa do programa, parabéns. Já a gente conversa com o convidado que veio através do Alex. Vamos conversar com quem? Como é que é o nome dele? John? John Pierrot, dá até medo de entrevistar alguém assim. John Pierrot. Veio direto da França, galera. Quase, hein? Ali do ladinho. A gente vai e volta.
voltando do comercial e agora vocês viram que já é outro cara aqui com a gente, hein? O Alex plantou a sementinha e o John nasceu aqui, ó. Vamos lá. A gente vai conversar agora sobre sustentabilidade, né? Sobre placa solar, energia solar, utilização de tudo que a natureza pode nos oferecer para diminuir um pouco essa nossa responsabilidade, nosso compromisso como ser humano. Sim, o nosso impacto no meio ambiente, né? John, seja muito bem-vindo ao Reset. Imagina, que agradeço pelo convite. Se tem assunto que é reciclar, reutilizar, repensar, tem que estar no Reset, porque o Reset é resetar, é refazer. Eu acho que isso tem muito a ver com a nossa mudança de comportamento, a nossa mudança de hábito, né? E isso é uma tarefa que a gente reseta todos os dias, né? Então, desde a reciclagem mesmo, é um hábito que a grande maioria da população não tem e que tem que aderir. E pouco a pouco, dia a dia, as pessoas vão aderindo até você gerar a tua própria energia, você captar a água da chuva, você reciclar o resíduo que tu gera, seja através de compostagem, por exemplo, né? Então, eu acho que é o reset mesmo dos hábitos cotidianos, né? Ô, John, você veio do oeste, né? De Santa Catarina mesmo. É natural de onde? O Xanxerê. Certo. É a capital do milho. E você tem casa lá, sua família é de lá? Isso. Eu vim para Balneário Camboriú especificamente em 2006, né? E agora regressei no ano passado para o Oeste. Então, basicamente, eu tenho 30 hoje, contei minha idade. Opa! É metade da minha vida lá nas colinas do Oeste e metade foi aqui perto da praia, né? Você também traz a Avesui, né? Isso, que exatamente. Falei certo, né? Fala certíssimo. Avesui. É a empresa onde você atua, é a frente, tua, da tua família? Da minha família. Na verdade, o meu pai começou ela há 40 anos atrás, quando surgiu o marco legal que determinou a legislação ambiental no país. Tá. Então, ele é um dos pioneiros, assim, na questão de tratamento de resíduos, de efluentes gerados lá no agronegócio. Tá. Então, basicamente foi uma pressão externa que os mercados europeus, por exemplo, impuseram que se eles quisessem comprar carne brasileira, teria que provar uma cadeia de produção sustentável. É o mesmo cenário que acontece hoje, né? Hoje a gente vê uma pressão muito grande na soja, no milho, questão do desmatamento da Amazônia, né? Que os países como França, por exemplo, e a Alemanha já determinaram, né? Se vocês for de área desmatada, a gente não compra. Aconteceu isso lá com o agronegócio. Tu sabe, John, eu venho do interior do Rio Grande do Sul. Certo. O Rio Grande do Sul já é conhecido por todo o campo, por toda, né, plantação e criação. Então eu acho que ele é responsável por grande parte do fornecimento de grãos e tudo mais. A nossa cesta básica vem muito de lá. E a região de Encantado, Lajeado, de onde eu venho, é muito forte essa questão da compostagem, não falando especificamente sobre reutilização das coisas, mas o quanto a gente preserva lá. Mas aí é que tá. Cada vez mais a gente tá, principalmente essa região que você citou do Rio Grande do Sul, é uma região que a gente foi realizado muito extrativismo. Então era retirado muito do solo sem que houvesse uma reposição desses nutrientes no solo. Então hoje essa região aí do Rio Grande do Sul sofre uma desertificação do solo. E a única maneira de você reverter esse processo de desertificação é através de aplicação de composto orgânico nessas áreas, que ao invés de ser um fertilizante que vai nutrir a planta, como fertilizante químico, é um fertilizante que nutre o solo. Então, basicamente a única forma de reverter esse processo é você alimentando o solo. E essa região do Rio Grande do Sul é uma que tem sofrido bastante com isso. Tu conhece, dentro do teu segmento, você conhece todo o Brasil? Basicamente, sim. Eu nunca fui, a gente não atendeu a região Amazonas, Acre, Rondônia, mas de Bahia, todo o Brasil, Paraguai e Argentina, a gente já... E falando sobre redes sociais e plataformas digitais, aí você pode trazer a sua particular, você pode trazer a da Avesui também.
Sim. O que a gente encontra lá e de que forma, olha o final da pergunta, você pode incentivar, instigar, né, as pessoas a fazerem aquilo que você acha que seria ideal? A rede social ela é uma ferramenta poderosíssima, né? É. E ela está hoje se comunicando no nosso segmento com os filhos desses produtores, com uma nova geração que também está atuando nas cadeias de produção. Além de, hoje a gente tem um movimento muito forte de sustentabilidade que vem desde a escola, que é algo que nós tínhamos também na infância, ecologia, algumas pinceladas. Hoje eu pego a minha irmãzinha de 5 anos e ela já sabe como se recicla, que você não pode pegar a caixinha de leite e simplesmente descartar, que você tem que lavar ela, porque senão não serve. Isso é uma informação que eu aprendi com a minha irmãzinha de 5 anos. Então a gente não tinha isso, né? Então eu vejo que a rede social, nesse sentido, né, através de hashtags que comunicam Isso é muito pessoas interessadas nesse tema, né? Ela tem um poder de disseminação muito grande para atingir esse público-alvo, né? E crescente, que são as crianças, o futuro, os jovens e também os novos empreendedores que estão assumindo uma nova geração, né, aí à frente, né? É um compromisso que a gente precisa assumir como ser humano, né, John? Porque você traz um assunto que certamente renderia mais que um bloco. E a gente vai falar disso. De repente a gente faz uma externa com você, atuando, a gente vai para o oeste, a gente vai para algum lugar que você possa mostrar e dizer, olha como está aqui, olha como está lá. Porque o Reset tem isso, transformar. Então, não vamos falar de rede social. Não, a gente está falando sobre evolução. Sobre melhorar o lugar onde a gente vive. Eu acho que é importante assim, a gente ressaltar que a sustentabilidade, a grande maioria das pessoas, ela enxerga apenas sustentabilidade ambiental. E a sustentabilidade ela tem 3 pilares, que para ela funcionar, tem que ser, os 3 lados têm que estar equilibrados, que é a sustentabilidade ambiental, a social e a econômica. Então, para as coisas funcionarem, ela tem que ter esses 3 pilares. Não adianta ser socialmente reciclável, né, sustentável, se ela não é economicamente viável, se ela não é ambientalmente correta. Não adianta você ter sempre pendendo para um lado, ser economicamente, ou seja, o extrativismo, né? Você ser economicamente viável, sustentável, mas não ser socialmente sustentável. Ou seja, hoje em dia, esses 3 pilares têm que andar junto para que a gente possa falar de sustentabilidade. Como se fossem 3 aros de uma roda e a roda precisa girar. Exatamente. Senão algum aro vai... Ô John, você que entende muito desse assunto e tem muita gente ligada no Reset para saber como e o que eu posso fazer na minha casa para contribuir para que o meu filho, meu neto, eu sei, mano, sério, é um assunto clichê, a gente escuta falar sobre isso há anos e parece que a gente volta sempre na mesma tecla e diz assim, mas vó, tem que separar. Sim, mas no caminhão vai tudo junto. Porque é ou não é? É verdade. Sim, aí sua irmã, você disse, né? Sim, uma irmã. De 5 anos. Aí talvez ela tenta mudar algumas coisas que ela está vendo e trazendo da escola. E de repente a família diz assim, deixa assim que é mais prático. O que eu devo, o que eu posso fazer em casa? Eu acredito que a mudança estrutural, não só no meio ambiente, mas em diversas outras questões polêmicas que a gente enfrenta, né? Racismo, né? Feminismo, precisam vir de baixo para cima. A gente não pode esperar que o sistema mude para que a gente mude com ele, que a gente se adeque a ele. Então, vai desde as escolhas que a gente faz em uma marca de roupa que utiliza peças, né, que vem através de garrafa PET, que vem através de diversas outras tecnologias de reaproveitamento, embalagens biodegradáveis. A gente dá preferência para determinadas práticas, boas práticas. Isso vai fomentar um mercado que força as empresas a se adequarem, que você também participando da comunidade, seja através da rede social,
que é poderosíssima, marcando a sua prefeitura, cobrando do seu vereador. Legal. Para onde vai o resíduo que a gente recicla? Vai para o mesmo aterro sanitário que todo o resto? Então por que a gente recicla? E cobrar que seja feita que tenha alguma mudança nessa destinação. Então não adianta a gente esperar que a mudança venha de cima para baixo. Ela tem que vir nessas nossas preferências diariamente e fazer com que ela venha de baixo para cima, né? E a força que tem as redes sociais e plataformas digitais pode dar voz a muitos grupos, a muitas pessoas. Exatamente. Eu acho que essa cobrança pública por algo é muito interessante. Você vê um crescente nisso? Você vê hashtags e gente preocupada? Vejo. Tem crescido realmente. É muito bacana que o pessoal antes não se preocupava em responder. E hoje as entidades, quando são cobradas, elas têm que dar um posicionamento e elas estão querendo responder mais. Então, é um movimento que tem surtido mais efeitos. Eu acho que vem desde o público, não só público vegano, ou o público que tem se cuidado um pouco mais com o que alimenta, né? E não só se cuidar com o que alimenta, mas cuidar com aquilo que está deixando para o planeta. Além disso, eu acho que esse é um assunto que não é só o que você come, não é só o que você põe no lixo. Eu acho que é uma responsabilidade de todos nós. E é uma responsabilidade, a partir do momento que a gente entender que a nossa responsabilidade ela não termina no ato da compra, e sim na durabilidade daquilo que a gente consome, no descarte daquilo que a gente consome, aí a mudança também ela vai acontecer dentro de nós. Então, você chegar e você escolher, eu quero esse produto, mas depois você fazer assim e jogar ele fora, você acabou ali com a tua responsabilidade. E aí, isso é uma ilusão, não é verdade. É tua responsabilidade também o que você faz com aquilo depois que você usa. Menino, como é que eu faço com esse cara, hein? Eu preciso conversar mais com ele, meu Deus. A gente tem sobre energia solar, aproveitamento da água da chuva. Tem muita coisa. Tinha que vir só agora, cara. Olha só, eu vou combinar com o Alex. O Alex está aqui junto com a gente no estúdio. Alex, tem que trazer esse menino, hein? A gente tem que conversar mais com ele. Agora que a gente aprendeu o caminho, vai ser mais que um prazer. Muito obrigado. Gente, vamos falar mais sobre isso. Eu agradeço, com certeza. Obrigado por ter vindo. No próximo bloco, a gente conversa com mais uma convidada aqui, que veio através do Alex, da Natália, e vai ser um papo bem legal também. Então, galera, aqui com o John, conversamos sobre sustentabilidade e o mínimo que a gente pode fazer diariamente para termos um planeta melhor, né, John? E um futuro melhor. Então, se você não recicla, reuse. Se você não reusa, reduza, mas faça alguma coisa. A gente vai e volta. E aí, galerinha, viu só? Eu disse que nós não demoraríamos. Já batemos um papo com o Alex Ferrer. E com ele, olha, vai render mais programas, hein? Tá, Alex? Fica ligado. Já conversamos com o John e agora vamos conversar com uma mulher que quando criança jogava vôlei, dançava, sempre esteve envolvida com arte e tornou disso sua profissão. Ela é apaixonada pelo que faz e, de repente, vocês vão vê-la chorando daqui um pouco, emocionada. Mas tem uma história muito legal para contar para a gente. Quem? A Natália Xavier. Bem-vinda, Natália! Obrigada mais uma vez pela oportunidade de participar do teu programa. E vou contar um pouquinho para vocês da minha história. Muito obrigado por ter aceito o convite, é uma honra para a gente receber você aqui. Obrigada. E é claro, né, tem muita gente aí que sonha em se tornar arquiteta ou envolvida com esse meio, com esse segmento. Exato. Todo mundo em algum momento da vida dá uma de arquiteto. Diz que médico e louco todo mundo tem um pouco. Agora na pandemia, arquiteto também já entrou nessa lista.
Natália, eu ia adorar ter um tempão contigo. Sim. Então, para a gente otimizar esse tempo, para o pessoal que está em casa também ficar ligado no que a gente vai conversar, dá uma pincelada em quem você é, quem você se tornou, e a gente vai falar sobre arquitetura nos dias atuais. Então, eu fui criada numa cidadezinha no interior do Paraná, chamada Guaíra, e minha mãe professora. Posteriormente, nós fomos para Foz do Iguaçu. Minha mãe teve uma oportunidade de emprego lá, fui criada somente por ela. E lá, então, eu acabei entrando nesse meio artístico, que, na verdade, eu sempre tive muita vontade de fazer desenho. Essa parte artística minha sempre era muito perceptível na escola, desde a infância. Então, eu entrei em um curso que eu fui convidada, na verdade, foi uma oportunidade que eu tive através de um sorteio. Surgiu assim? Eu fui sorteada para fazer um curso de óleos sobre tela, desenvolver o lado direito do cérebro, que é formas de observação, métodos de observação. E então eu me inscrevi nesse curso, comecei a fazê-lo, e a minha professora Simone sempre dizia: nossa, você tem algo diferenciado, você tem um olhar diferente para as coisas, você observa as coisas de uma forma realmente mais aguçada. E você já se achava com aquele Eu já comentário, me achava, né? Beijo, Simone. Viva, Simone. Viu só? E foi uma pessoa que me marcou muito, porque na época eu também não tinha muitas condições financeiras, né? Criada só pela mãe. E é um curso caro. Então, como eu tinha muita habilidade, eu fazia muito rápido as telas. Então, eu tinha o desenho que a gente fazia, a mão livre, depois a gente entrava com a pintura. E eu acabava super rápido, então minha mãe nunca dava conta de comprar tela e fazer moldura para mim. Faltava parede. Faltava parede, faltava tudo. Mas eu me destaquei bastante, desenvolvi bastante esse dom que eu já tinha. Então, a gente teve que parar o curso em função mesmo da viabilidade financeira. Mas legal, eu cresci e levei isso comigo, porque era um amor, era algo assim inexplicável quando eu estava naquele curso. E depois eu tinha que escolher algum curso, eu fiz magistério, porque minha mãe é professora, então meio que me levou para esse caminho. Eu fiz magistério. E depois eu decidi fazer arquitetura, que eu falei, não, eu não quero ser professora, não adianta você ficar forçando a barra. Mas a sua mãe era uma pessoa moderna nesse sentido, assim? Ela respeitou um pouco? Respeitou um pouco. Ela respeitou, foi bem tranquilo. Respeitou. Passei 4 dias sem sentar, mas ela super respeitou. Exato. Aí eu comecei a fazer o curso de arquitetura. E também sempre tive muita habilidade em relação aos desenhos dos projetos, porque o projeto no início da faculdade é todo feito à mão, não é feito no computador, só depois de um determinado período que você começa a desenvolver os projetos no famoso AutoCAD, que é um programa. Mas aí você já estava na parte de desenho, sim, mas eu nunca tive assim nenhum apoio. Eu não tinha o pai que tinha construtora, eu não tinha a mãe que já era decoradora ou arquiteto. Exato, eu fui totalmente numa área que nunca tive ninguém na minha família para me apoiar. Olha, eu vou te interrompendo, mas isso também é um orgulho para a tua trajetória, né, Natália? Porque talvez se torna mais fácil para algumas pessoas já tendo essa base, essa referência. Exato. Quando você começa do zero, com a mínima possibilidade, claro, é mais difícil, mas eu acho que tem um outro valor, tem outro peso. E uma dificuldade assim, que eu encontrei muito foi em relação ao meu pai, porque ele nunca participou de nada, mesmo ele sendo engenheiro eletricista, o meu irmão que estava fazendo construção, engenharia civil também, mas eu nunca tinha assim, o apoio do meu pai para me estimular, para me manter, sabe? Pelo contrário, às vezes tinha semestres que eu tinha condições, tinha semestres que eu não tinha condições, porque não é só a mensalidade em si. O curso de arquitetura, ele é muito caro, material caro, enfim, N fatores que acabavam influenciando e me desanimando no decorrer do curso, das fases que eu ia atravessando, porque ora eu estava bem, conseguia desenvolver o projeto, daqui a pouco eu já não tinha o lado financeiro, então era sempre uma balança, sabe, que eu tinha que estar equilibrando, mas
Enfim, eu consegui me formar aos trancos e barrancos, venci essa etapa. E aí, no ano passado, você participou, no ano retrasado, 2019, pela primeira vez você trouxe né, Natália Xavier para o Casa Cor. Isso, aí eu fui convidada pela equipe da Casa Cor a desenvolver um projeto, um espaço. Fiz um projeto de uma sala de banho de 12 metros quadrados, não quis desenvolver assim, um espaço que fosse um pouco maior, justamente por insegurança, eu quis sentir para ver como era, né, esse desafio. Então, não quis dar um passo maior que minha perna, fiz a sala de banho, foi um sucesso, teve bastante destaque na mídia, utilizei umas técnicas diferentes que chamou bastante a atenção do público, nós colocamos uma árvore, uma jabuticabeira pendurada em cima de uma banheira, trazendo na proposta uma sensação de relaxamento dentro daquele espaço. Foi bem legal. Naquele momento foi ousado o projeto? Foi. E você é uma pessoa que prefere a ousadia e o risco do que a comodidade? Eu prefiro a ousadia. Eu posso errar, mas eu prefiro pecar por ação do que por omissão. Eu acho que se nós não tivéssemos pessoas como você, o mundo não teria evolução. Não, a minha história por si só já é uma superação, porque já a escolha do próprio curso, para mim, o tempo todo, a minha mãe fala, não, nós não temos condições, você é louca, escolhe outro curso. Mas a gente foi em busca, sempre eu fui em busca do que eu realmente amava, do que era o meu sonho, a minha realização. Não ficava olhando ao redor, que as pessoas diziam, eu olhava sempre para o meu foco, né? Ô, Natália, foi uma trajetória complicada lá no início, tu já contou um pouco da tua parte psicológica, que também sempre estava muito, né, pressionada. Precária, assim, Agora, aquelas meninas que estão começando, as Natálias Xavier que vêm por aí, Isso. De repente dá um recado para elas, o que elas precisam quando elas pensarem, chega? Primeiramente, vocês têm que seguir sempre em busca dos seus sonhos. Não importa o que os outros digam, que é difícil, que vai ter muitos obstáculos, isso vocês vão encontrar em qualquer situação, em qualquer profissão. Mas se você tem um sonho, é diferente, porque você encontra uma força interior muito grande, e isso faz toda a diferença. Essa força que vem de dentro, ela é maior do que qualquer coisa que o mundo vai te dizer que você não consegue. Maravilhosa! Se ligou aí, gente? Olha essa mulher. Vou levar para casa. Coaching, arquiteta / coaching. Natália, vamos trazer então essa Natália Xavier de hoje. Sim. Né? Como você pode impactar, como você pode transformar a vida das pessoas. A pandemia limitou muito a gente a sair de casa, nos limitou às nossas casas, às nossas salas, às nossas cozinhas, aos nossos banheiros. Sim. Então, e outra que a construção civil, eu não sei se você certamente sabe mais do que eu, mas ela foi enxugando a casa, né? Isso. Os apartamentos estão menores, as casas estão menores. Então, de repente, eu me vi preso 1 ano na minha casa. Sim. Conheço aí avós e avós de amigos meus, os meus inclusive, que há 1 ano não saem de casa por segurança. Na verdade, assim, tudo aquilo que as pessoas diziam, eu quero um apartamento pequeno porque eu moro na praia, eu saio muito, eu quase não fico em casa. Na verdade, agora tudo isso virou. Se eu pudesse ter um pouquinho mais de sala, eu teria. Se eu pudesse ter um espaço para ter uma horta, para cuidar das minhas plantas, que isso já é uma terapia. Eu quero uma poltrona com uma luminária para eu poder ler. Para eu poder ler. Se eu tivesse uma cozinha um pouco maior para poder receber uns amigos. Aquela refeição que antes era rápida, que agora se tornou o principal momento dentro de casa. Então, são necessidades que vieram durante esse período, que agora influenciou totalmente no modo que você enxerga a sua casa, no espaço que você realmente precisa e que você vai valorizar. Vamos trazer umas dicas agora, vamos trazer esse teu conhecimento, toda essa tua bagagem, experiência própria, inclusive, porque você durante a pandemia, assim como eu, assim como o Alex, assim como o John, ficaram dentro das suas residências, né? O que eu posso mudar na minha casa, o que poderia ser prático para mim, ou despertar algo que eu ainda não tinha me dedicado? O que você acha que
olha só, vamos fazer isso, a sala, a cozinha, Sim. o banheiro. Como eu disse, tinha ambientes dentro de casa que você não valorizava, que você não necessitava antes. Hoje você enxerga com outros olhos, você fica mais tempo assistindo um filme. O próprio sofá que antes te supria, hoje talvez já não te supre mais, porque você fica mais tempo ali, talvez uma poltrona retrátil, algo nesse sentido, uma tecnologia, uma televisão que não tinha uma determinada tecnologia. Hoje você também já pode optar por algo mais moderno, que tem alguns recursos que você acaba usando mais. O espaço que você não tinha para trabalho, que hoje você precisa. Nossa, uma ótima. Não é que você falava, não, mas eu tenho o meu escritório. Hoje você já tem que ter um ambiente dentro de casa apropriado, que não tem o cachorro, o marido ou o filho passando e te chamando o tempo todo. Isso aconteceu muito durante a pandemia. Exato. Né? Então, a própria iluminação, gente, que também é muito importante. Às vezes as pessoas não dão valor. É uma coisa simples, mas que pode influenciar no teu desempenho de trabalho ou não. Se é uma luz muito relaxante, não vai te motivar. Se é uma luz mais clara, mais branca, você consegue se sentir mais esperto para desenvolver aquela atividade do seu trabalho, vai te influenciar. Então, são pequenos toques, pequenos detalhes que a gente consegue conduzir aí para cada atividade que vai ser feita dentro de casa. Dicas simples. Natália, essa da iluminação eu fiquei muito... É verdade. É tem verdade. Tudo a ver. Sim. Porque a gente já passa muito tempo em frente à tela do computador, de um tablet, de um Sim. iPad, de um celular. E aí a gente tem a iluminação externa ainda, né? Aí tem a do dia, enfim, natural. E à noite você acaba mesmo. trabalhando e uma iluminação amarela, ela vai te relaxar. Quente. Agora, uma luz mais branca, ela vai te estimular a você desenvolver uma determinada atividade. Ela vai te acordar. Uma cadeira para o escritório, né? Tu pega uma cadeira qualquer para passar 5 horas, você não vai conseguir. Não tem como você pegar a cadeira que você usa para fazer uma refeição, né? E usar essa mesma cadeira para você trabalhar o dia inteiro em home office. Muitos detalhes. Sabe, enquanto você falava, eu me lembrei de uma situação. Aquilo que as pessoas sempre tiveram uma tendência, uma vontade de fazer, mas nunca tiveram tempo. Você disse, né? Uma cozinha maior para que a gente possa, de repente, fazer alguma comida diferente. Receber um amigo. As pessoas precisam entender que a pandemia, ela trouxe N situações complicadas, né? Dias terríveis que você não aguentava mais nem a sua própria companhia, quem dirá do marido e filho. Então, o cachorro. Mas eu acho que a gente precisa descobrir ferramentas, eu acho que recursos para que a gente possa aproveitar positivamente. Se adaptar, né? E otimizar o máximo possível. Você queria ler. Gente, tira o dia para... Não, peraí, hoje eu vou cumprir com as minhas responsabilidades, mas eu vou começar aquele livro lá que eu quero há dias, há semanas. Eu vou aprender um prato, eu vou ir para a cozinha. Então eu acho que isso também é muito importante, né? As pessoas aproveitarem suas casas para que elas comecem aquilo que elas têm vontade de fazer. A cozinha eu digo que é um exemplo aí que muita gente viu. Aquilo que você não tinha, às vezes, nenhuma planta em casa que não tinha tempo de cuidar, você já começou, esse tempero é legal para eu fazer aquele prato, ou o alecrim, eu posso fazer um gin, uma bebida. Então você já começa também a ter coisas que antes você não tinha, né? Uma horta dentro de casa, então... São pequenas coisas que surgiram. Natália, você e sua família, né? Moram num apartamento ou casa? Moramos em casa. E o que você descobriu na sua casa que antes você não sabia durante a pandemia? Então, a minha casa é uma casa muito grande. E eu sempre reclamava, essa piscina aqui em cima, eu não preciso, eu já tenho a piscina do condomínio. E então a gente começou a usar mais essa piscina, por mais que ela seja menor do que a piscina do condomínio, mas você curte mais, você acaba literalmente almoçando fora, você vai para a área externa da casa, você acaba usando esses espaços que antes você não usava, porque você fica tanto tempo dentro de casa usando aquele mesmo espaço que você já começa a se cansar, então você está toda hora buscando novas alternativas, e você ter outra visão, como se você estivesse em outro ambiente mesmo, né, para poder
refrescar a memória, sair daquele espaço que você está acostumado todo dia, de segunda a sexta. Se torna ansioso, repetitivo, enjoativo. Enjoativo, exato. Assim como uma roupa, assim como algo que a gente utiliza todo dia. Todo dia. Então, a área externa da minha casa que eu não utilizava, eu passei a utilizar muito nesse período. E você tem criança, não tem? Tenho um filho de 9 anos. O Murilo. O Murilo. E ele tá bem? Tá bem. E ele conseguiu aproveitar a casa nesse período? Conseguiu, otimizou bastante cada detalhe dentro de casa, mas eles também se estressam muito. Se o adulto cansa. Porque é frustrante para eles ficar tanto tempo dentro de casa sem ir à escola, sem ter a rotina. A criança, ela tem que ter uma rotina. E essa rotina, ela mudou completamente. É legal, os primeiros dias foram muito legais. Show, não vou pra escola. Descansaram, não tem aula, só que acaba se tornando chato. Peraí, não estou mais vendo meu amigo não pode mais vir aqui. A ficha vai caindo. A ficha vai caindo, vai vendo que realmente não é tão legal assim quanto parecia. Então isso vai estressando eles também, sabe? Natália, a gente teria papo para 5, 6, 4 blocos, programas. E hoje você encerrou com a gente o Reset aqui. Na nossa companhia, vocês não estão vendo, mas o Alex está aqui. Alex, vem aqui com a gente. O John já precisou sair, mas Natália, eu quero te agradecer de coração a sua vinda. Eu que agradeço. Essas dicas, esses toques, Sim. a fala sua para as meninas, para os meninos, para o público que está começando a vida profissional aí, os desafios da faculdade. Da faculdade. Muito obrigado, tá? Imagina, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui contigo. Prometo que, olha, vamos deixar já registrado aqui, que qualquer dia eu dou um pulo lá na sua casa. E isso, no meu escritório também. Boa, já vamos falar, né? Já vamos negociar também. Vamos deixar Natália, programado. Um prazer. Foi um prazer foi meu. Galera, esse foi mais um Reset, espero que vocês tenham gostado. Conversamos com o Alex Ferrer, com o John, sobre um assunto muito, muito importante, né? Que é a reutilização, o cuidado com as nossas responsabilidades como ser humano, né? Como sociedade, como um coletivo. E como a Natália, encerramos o Reset de hoje falando sobre projetos, sobre a pandemia dentro da nossa casa, né? A mudança da nossa rotina. Muito obrigado. Galera, fiquem bem, uma boa semana a todos e até o próximo sábado. Até mais.